Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados da Azevedo e Travassos Energia, referente ao segundo trimestre de 2025. Estão presentes conosco hoje os senhores Ivan Carvalho, CEO e diretor de Relações com Investidores da companhia, e Gabriel Freire, presidente do Conselho de Administração. Informamos que este evento será gravado e que durante a apresentação da Azevedo e Travassos Energia, todos os participantes estarão apenas assistindo aos resultados. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que possíveis declarações feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Azevedo e Travassos Energia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais ou da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e conduzir a números que diferem materialmente do aqui apresentado. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Ivan Carvalho para a apresentação de resultados. Por favor, pode prosseguir. Boa tarde a todos. É um prazer recebê-los na teleconferência de resultados da Azevedo e Travassos Energia, referente ao segundo trimestre de 2025. Este foi um período decisivo para a consolidação estratégica e operacional da companhia. Mantivemos o foco em ampliar nossa produção, alongar a vida útil dos ativos e estruturar iniciativas para monetizar nossas reservas. Possuímos hoje ativos estratégicos no Rio Grande do Norte, distribuídos nos polos Porto Carão, Barrinha e Periquito. Esses ativos possuem volumes expressivos de óleo e gás em place, e sua proximidade geográfica permite sinergias operacionais e otimização de recursos. Nossa produção no trimestre totalizou 15.290 barris de óleo equivalente, distribuídos entre 7.989 barris no polo Barrinha, 5.361 barris no polo Porto Carão e 1.940 barris de óleo equivalente no polo Periquito. A meta é ampliar os investimentos na reativação e restauração de poços existentes e na perfuração de novos poços para aumentar o fator de recuperação das reservas dos campos. Os investimentos feitos no segundo trimestre de 2025 totalizaram 6 milhões de reais. Entre os mais relevantes, gostaria de destacar 320 mil reais voltados para a reinterpretação geológica dos campos da Fênix, buscando a definição dos planos de desenvolvimento e a certificação das reservas de óleo e gás. 700 mil reais para a restauração de poços produtores de gás da própria Fênix. 480 mil reais voltados para a parceria com a PetroVictory, para a conclusão de projetos de engenharia das instalações de produção para todos os 12 campos que compõem os polos Barrinha e Porto Carão. Por último, 4 milhões e meio de reais investidos na execução da perfuração do poço 3 Andorinha 5 RN, no campo de Andorinha, onde foram identificados 4 intervalos com potencial produtivo de óleo. Ainda no próximo trimestre, vamos investir aproximadamente 8 milhões e 790 mil reais. Serão aproximadamente 1,5 milhão de reais voltados para a mobilização da sonda de produção terrestre DK1 a ser feita agora, em agosto, para a intervenção do poço 3 Andorinha 5, no campo de Andorinha, para efetuar a sua completa avaliação e equipagem para a produção comercial de óleo. Ainda em agosto, vamos realizar um investimento de 420 mil reais para a contratação de uma empresa independente para a certificação das reservas de óleo e gás dos campos da Fênix. Serão feitos investimentos ainda em torno de 200 mil reais para a produção comercial de gás do campo de Periquito,
já iniciada no dia 28 de julho. Fruto da parceria com a Petrovictory, serão alocados R$ 670 mil para medição fiscal, para com a adequação de tanques de armazenagem de óleo existentes dos 12 campos que compõem os polos Barrinha e Porto Carão. Por último, vamos fazer um investimento bastante expressivo de R$ 6 milhões para a perfuração, completação e avaliação do poço 7 Andorinha 6, com a sonda de perfuração hidráulica DK2, com o objetivo de desenvolver o campo de Andorinha e aumentar a sua produção de óleo. Atualmente, nossos ativos contabilizam reserva 2P de 5,6 milhões de barris de óleo equivalente, com um volume de óleo em place de aproximadamente 143 milhões de barris e um VGIP de cerca de 800 milhões de metros cúbicos de gás. Nosso trabalho é elevar o fator de recuperação, por meio de novas técnicas, perfurações e intervenções. Neste segundo semestre, a Azevedo Travassos Energia alcançou grandes conquistas societárias, operacionais e comerciais, dentre elas a assinatura do contrato de compra e venda de gás do campo de Periquito, garantindo monetização e maior viabilidade econômica. O início da nova campanha de perfuração no campo de Andorinha, com conclusão do poço 3 Andorinha 5, que apresentou 4 intervalos com potencial produtivo de óleo, também foi um importante destaque operacional. A prorrogação do contrato de concessão do Bloco 610 e redução da alíquota de royalties do campo de Tanatal. Outro evento importante foi o aumento do capital social e a emissão de bônus de subscrição, fortalecendo nossa estrutura financeira. Ao final do trimestre, demos mais um passo importante. Iniciamos o processo de assinatura do memorando de entendimentos com a empresa canadense Petrovictory, o que abre espaço para grandes sinergias operacionais. O acordo não apenas fortalece nossa relação com um player relevante do setor, como também cria uma plataforma conjunta para acelerar projetos de desenvolvimento e otimização dos campos. O memorando de entendimento abre caminho para a integração de equipes técnicas, compartilhamento de infraestrutura e captura de ganhos de eficiência que vão poder ampliar a capacidade de produção e reduzir custos operacionais no curto e médio prazo. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, clique no ícone Q&A. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem de Gabriel Diniz. Observamos que houve um expressivo aumento de produção relatado no boletim mensal de produção e operação de julho de 2025. Poderiam esclarecer a que se deve esse aumento e se há perspectivas de outros aumentos nos próximos meses? Boa tarde, aí, Gabriel. Obrigado aí pela pergunta. Assim, você tem razão. Houve um incremento na produção informada em julho, tanto nos ativos do polo Periquito, da Fênix, quanto nos polos Barrinha e Porto Carão, da parceria Azevedo Travassos Petróleo e Petrovictory, né? O primeiro deles se deve ao início da produção comercial de gás no campo de Periquito, com a ativação de apenas um poço ainda que estava parado. Ele estava aguardando aí a infraestrutura necessária ficar pronta, né, para a compressão do gás, e também estava aguardando o fechamento do contrato de compra e venda do gás e todos os trâmites que são necessários aí para a produção desse produto, do gás natural. E a outra atividade também que permitiu esse aumento foi uma campanha de intervenção nos poços, em alguns poços lá do Polo Barrinha e o Porto Carão.
Na verdade, foram 5 poços, 5 intervenções dos poços que estavam parados, né? Foi enviada uma sonda de produção terrestre e reativou esses poços. Eles estavam parados devido a falhas mecânicas e eles retornaram à operação. Então, por isso aí é que a gente notou esse aumento. A gente pretende aí ampliar a produção nos próximos meses por meio de reativações de poços parados, como foi feito dessa forma, né? Mas a gente sabe que o incremento realmente de maior magnitude e tal, ele será obtido com campanhas de perfuração de novos poços, assim que as licenças ambientais forem emitidas, tá ok? A próxima pergunta foi enviada por Henrique. Poderiam esclarecer esta fusão com a empresa Petro Victory e em que estágio ela se encontra? Boa tarde a todos, que é Gabriel Freire falando. A, a fusão com a Petrovictory é algo que a gente vem desenhando há algum tempo. Começou com uma parceria comercial, a parceria se desenvolveu muito bem. O Ivan mencionou agora os primeiros resultados dessa parceria, que a gente vai incrementar ainda, independente do processo, da continuidade do processo do M&A, né, da fusão. Mas essa parceria comercial terminou demonstrando que existe entre as duas companhias uma grande sinergia operacional, além da sinergia geográfica dos ativos. Os ativos que a Petrovictory foi colacionando ao longo do tempo, eles permeiam os ativos que a Azevedo e Travassos Energia foi amealhando ao longo do tempo. Inclusive, temos uma parceria, uma compra meio a meio dos ativos que foram adquiridos da Brava. Então, o objetivo dessa fusão é exatamente otimizar, embaixo de um único CNPJ, de um único guarda-chuva, todas as sinergias e todos os ganhos de escalabilidade que existem entre as duas companhias. Atualmente, a gente está em fase de due diligence das duas companhias. Existe uma condição precedente para seguir em frente com a operação, que era a conclusão do aumento de capital da Azevedo Travassos Energia. Então, agora a gente vai discutir a implementação dessa condição precedente, mas já estamos, ambas as empresas, em fase de due diligence para poder acelerar o processo. Ele é um processo complexo, né? Imaginem que a gente está falando de uma fusão internacional entre duas companhias listadas, uma delas com sede no Caribe, mas listada no Canadá, e a outra com sede no Brasil, listada no Brasil. Então, existe uma série de questões regulatórias que precisam ser endereçadas e resolvidas e atendidas para que a gente siga em frente com a fusão. Mas, de qualquer maneira, esse é um passo muito importante para as duas empresas. A Petrovictory ela tem, junto com a Azevedo e Travassos, um portfólio de ativos que, se bem desenvolvidos, bem trabalhados, eles são suficientes para que a nova empresa atinja patamares muito superiores aos atuais de produção. A gente está falando aí num curto prazo 5, 7 mil barris de petróleo e depois talvez buscar a meta de 10 mil barris de petróleo dia. E juntas elas têm condição muito maior de buscar novas capitalizações por meio de reserve-based loans e otimizar a própria aquisição, compra de ativos e locação de equipamentos. Juntas, as empresas são muito mais fortes do que separadas. Então, nós confiamos muito, acreditamos muito no resultado, no sucesso dessa fusão. Obrigado. Seguimos com a pergunta de Mário Andrade. Gostaria de saber sobre o resultado da capitalização da Azevedo e Travassos Energia e se foi atingido os objetivos estipulados pela empresa. O aumento de capital teve um sucesso relevante, né? Nós propusemos um aumento de capital de até 150 milhões de reais e fechamos o aumento de capital com um incremento de 103 milhões de reais. Ele não atingiu a sua meta máxima, mas teve um resultado bastante relevante, considerando o atual momento do Brasil, né? Estamos aí no auge da taxa de juros, é muito difícil
a renda variável competir com uma renda fixa nesse tamanho, mas mesmo assim tivemos uma adesão relevante da base de acionistas. Aliás, eu aproveito aqui a oportunidade para agradecer a todos que participaram do aumento de capital. Ele foi no mínimo suficiente, certamente suficiente para financiar os próximos passos que nós temos pela frente. A aquisição, o pagamento da final da compra dos ativos da Brava, o investimento que nós temos previsto, que o Ivan já colocou na abertura de CAPEX para o próximo trimestre e para até o final do ano, e os investimentos que a gente tem previstos nos próprios ativos da Brava após a transferência do controle deles para nós. Então, foi bastante importante para a companhia essa capitalização e mais uma vez eu agradeço a todos que participaram. A Luísa pergunta: quando a ATE irá ter lucro e se há previsão de distribuição de dividendos? Obrigado, Luísa, pela pergunta. O objetivo principal da companhia, de qualquer companhia, é a distribuição de dividendos. Dito isso, a Azevedo e Travassos, ela é uma companhia que está numa fase de crescimento. Ela é uma tese de growth, ela é uma tese de desenvolvimento dos seus próprios ativos, embora exista a expectativa de que, em velocidade de cruzeiro, em altitude de cruzeiro, a companhia ela seja uma geradora de caixa recorrente. As margens EBITDA previstas para a nossa operação ficam sempre em torno de 50%, ainda que se considere um Brent abaixo de $50. Então, no Brent de hoje, eu tenho a expectativa de que, uma vez atingida aí a primeira meta de 5.000 barris dia, a gente consegue imaginar fazer pelo menos alguma distribuição de dividendo. Mas isso não é nenhum guidance, é só uma expectativa. É necessário entender, quando a gente atingir essa meta de 5.000 barris dia, qual vai ser o preço do Brent, como é que vai estar se comportando o mercado até lá. Além disso, como a nossa tese é uma tese de crescimento, existe a necessidade de investimento em novas aquisições. A gente está buscando sempre novos ativos, a gente tem um pipeline de M&A muito forte e as oportunidades de aquisição de campos maduros, elas às vezes aparecem num momento que a gente não esperava, porque depende da vontade do terceiro, que é o dono do campo maduro, fazer essa venda. Então, considerando essas variáveis, isso pode mudar um pouco. O mais importante é a gente conseguir construir, com pouco endividamento, uma companhia forte, uma companhia que seja geradora de caixa, para que a gente consiga continuar nessa tese de crescimento. Obrigado. A próxima pergunta vem de Flávio. Quando a empresa irá assumir a operação dos campos adquiridos da Brava e qual a expectativa de aumento de produção? Boa tarde, Flávio, pela pergunta. Obrigado pela pergunta. Bom, a previsão da Azevedo Travassos Petróleo assumir a operação dos campos adquiridos da Brava, bom, a expectativa é para novembro de 2025. Essa data, ela depende de diversos eventos precedentes, né? Como, por exemplo, terminar o sistema de medição fiscal para a venda de petróleo, tá? Isso é um sistema que tem que ser independente da Brava. Hoje, isso aí é medido numa outra instalação que pertence à Brava, que não vai fazer parte do negócio, né, de compra e venda. Então, tem que ser construído dentro das instalações que vão ficar com a ATP, né? E, além disso, por exemplo, nós temos que fazer também a distribuição elétrica, de energia elétrica, independente dos demais campos da Brava, que não fazem parte desse contrato de compra e venda, porque hoje a Brava, naquela região, ela tem um fornecimento, uma distribuição de energia elétrica unificado. Então, nós temos que separar e para que nós tenhamos o nosso próprio, tá? E o outro sistema bem importante também é a construção das instalações de separação e reinjeção de água produzida, que vem junto com o petróleo. Então, todas essas atividades, elas estão já em execução, já foram feitos os projetos, já estão dando em andamento, compra de materiais, contratação de
de empresas e estamos fazendo isso, lógico que sempre com a cooperação aí da Brava, né, permitindo que a gente acesse lá as instalações que eles estão operando atualmente e para executar esses serviços. E então a gente espera que nesse período de transição, enquanto a ANP também aprova, né, a cessão, né, para a ATP, isso é um processo também regulatório necessário. Então, tudo isso corre paralelo, né? Então, a gente acredita que até novembro todos esses eventos aí, essas atividades vão ser cumpridas e a gente consiga obter aí a, a autorização da ANP para operar esses campos, tá? E, bom, a expectativa do aumento de produção, ela é muito boa, né? Hoje nós temos ali nos campos da Brava, por uma limitação justamente do manuseio, né, da água produzida, nós temos diversos poços parados. Então, assim que essas instalações estiverem prontas e a gente for operar, nós vamos colocar, só para ter uma ideia, em torno de 50 poços que estão parados para imediatamente colocá-los aí, em questão de meses, 2 meses ali, colocá-los todos em produção. Isso vai permitir aí um aumento substancial da produção somente com a reativação de poços parados assim que essas instalações estiverem prontas. Estimamos ali que essa produção hoje deve estar em torno de 180 barris, ela passe ali para 650 barris, até 700 barris por dia, rapidamente. E os demais incrementos que estão previstos, né, eles levam um pouquinho mais de tempo, porque vão depender aí não só de reativação, mas também de entrada em poços para fazer estimulação por fraturamento, por hidráulico, né, por acidificação, ou seja, e também perfurar poços de desenvolvimento, poços de adensamento de malha, novos poços. Isso vai realmente dar um aumento importante aí. Então, tudo isso aí depende de uma equipe muito grande, que ela já existe, ela já está trabalhando, estamos ali com muitos técnicos, engenheiros, geólogos, trabalhando para que a gente, assim que no dia D+1, tá, nós consigamos implementar o máximo de atividades ali para que, com o único objetivo de aumento de produção. Pode ter certeza que esse é o foco nosso 24 horas aí por dia, tá ok? A próxima pergunta vem de Alex André. O contrato de compra e venda de gás no Polo Periquito marca um passo importante na monetização. Há planos para expandir acordos semelhantes em outros polos e diversificar canais de comercialização? Eu acho que posso responder essa pergunta aí do Alex. Sim, concordo aí, Alex. O contrato realmente de compra e venda foi fundamental, né, para que a gente pudesse começar a incrementar a produção geral, né, do campo. Muito, ele estava assim necessitando disso, né? E ele é um marco porque ele ele assim, nós precisávamos eh, de uma de uma saída para o gás, né, para uma venda e tudo. E não é fácil realmente essa comercialização do gás, parece uma coisa simples e tudo, mas você tem que ter uma empresa, no caso ali, a Fênix, né, que é a concessionária ali no Polo Periquito, ela é uma concessionária de exploração e produção. Então, ela não pode comercializar o gás
por lei, né, para o consumidor final. Então, nós temos que vender o gás para ou distribuidoras de gás, né, ou transportadoras de gás. Então, e isso restringe muito a quantidade de empresas que podem fazer isso, que estão qualificadas, que estão autorizadas pela ANP para poder fazer isso. Então, é algo que parecia simples, né? Parece ser simples, uma negociação, ela tem muitos detalhes, né? Então, a gente ter conseguido assinar um contrato em condições favoráveis, econômicas, né, muito boas, muito favoráveis, foi realmente um marco. Obviamente, há planos ali para expandir esse acordo com outras empresas. A gente não está vinculado a apenas uma, as negociações continuam com outras empresas para que a gente tenha mais alternativas, sim. É, Hoje, os polos, o gás está mais restrito realmente aos campos ali da Fênix. No polo Barrinha e no polo Portucarão, existem alguns campos que têm a possibilidade de produção de gás natural. Mas isso, assim, seria um plano de médio prazo, porque a gente precisaria realmente complementar os estudos geológicos e calcular as reservas e verificar se realmente compensa, né, financeiramente essa produção. Por enquanto, nós não temos esse número ainda. E, obviamente, com a entrada dando certo e tudo, a gente conseguir fazer essa fusão ali com a Petro Victory, aí sim a gente tem umas grandes possibilidades para o gás também, não só na bacia de Barreirinha, lá no Maranhão, que tem uma reserva importante de gás ali na concessão da Petro Victory, no Campo de São João, e também alguma coisa também no Espírito Santo, na concessão da Capixaba Energia. Então, isso temos bastante interesse e muita determinação em ampliar a nosso portfólio com a comercialização do gás também, tá ok? Obrigado. A próxima pergunta vem de João. O aumento de capital e emissão de bônus de subscrição reforçaram a estrutura financeira. Quais são os principais projetos que receberão prioridade de investimento com esses recursos? O aumento de capital ele tinha como prioridade o financiamento do merger, da fusão com a Petro Victory. Mas, obviamente, ele também visou atender a necessidade de caixa de curto e médio prazo da companhia. O que nós vamos fazer com esses recursos é continuar investindo nos ativos do polo da Fênix, nos ativos da Brava, e principalmente financiando a aquisição final da Brava, e continuar investindo, enquanto não terminamos a operação de fusão com a Petro Victory, continuar investindo na nossa parceria comercial no Campo de Andorinha. Seguimos com a pergunta de Otávio Figueiredo. Com a implementação de novas técnicas de recuperação secundária e intervenções adicionais, qual é a meta de aumento do fator de recuperação dos campos atuais e em quanto tempo pretendem atingi-la? Obrigado pela pergunta aí, Otávio. Realmente existem várias técnicas de recuperação secundária, né? E o que a gente pretende implementar ali, principalmente nos campos ali do polo Portucarão e Barrinha, que eles são compostos basicamente por campos realmente maduros, tá? Eles são bem classificados ali como maduros porque eles já atingiram um pico de produção e fizeram um declínio, e eles necessitam de um investimento para
para a retomada dessa produção, e melhorar essa curva de declínio e conseguir tirar mais óleo, né, ou seja, melhorar o fator de recuperação. A ideia nossa, quando você pega a média do fator de recuperação ali de todos os campos desses dois polos, hoje está em torno ali de 13%, né, do que foi recuperado. Então, isso a gente considera muito baixo mesmo, né? Então, na região, na Bacia Potiguar, você tem uma média, depende muito da formação, né, no qual o óleo é produzido, se é a formação Açu, Alagamar ou Pendência, mas, de qualquer forma, o fator de recuperação atual é muito, está muito baixo. A gente, não só nós, mas os técnicos consideram muito baixo. A ideia, por exemplo, nessa primeira fase, que a gente vai começar a injeção de água, a injeção de polímero para aumentar a pressão e tudo, e também é fazer o adensamento de malha para drenar áreas que não estão sendo produzidas e tudo, nós pretendemos aí aumentar a mais, né, em torno de 5% a 6%. Parece baixo isso, né? Mas isso vai significar ali mais de 7 milhões de barris de óleo de volume extra a ser recuperado. É um volume importante, tá? E é devido a o primeiro plano, né? A primeira fase de investimento nesses campos. Quanto aos poços ali da Fênix, eles não, por enquanto, nós não pensamos ainda em recuperação secundária, mesmo porque tratam-se de ativos que não estão desenvolvidos ainda. Então, ali o investimento é um pouco diferente. Ali realmente poço de desenvolvimento, perfuração de novos poços, colocação de poços para produção. Assim, é um investimento importante, mas ele é tratado um pouco diferente pela condição deles ali, no caso da Fênix, de não se tratar de campos maduros. A próxima pergunta vem de Guto Meira. Qual a expectativa de transferência dos campos da Brava junto à ANP? Eu acho que eu respondi isso numa pergunta anterior. É exatamente isso. A expectativa é novembro deste ano. E, novamente, ela depende de algumas atividades precedentes estarem concluídas, né? Como eu expliquei, a parte da medição fiscal, entre outras, e a aprovação da ANP. Toda a documentação já foi enviada para a ANP, para análise deles, né? Não só técnica, como jurídica, parte contábil, é uma série de documentos ali que passam por diversos departamentos dentro da ANP, e cada um deles tem que dar a sua aprovação ou solicitar mais informações. Então, é todo um processo, e a gente acredita que tudo vai estar concluído, não só o trâmite dentro da ANP, mas também essas instalações que são necessárias ali nos campos, né? A construção delas, o aprimoramento dessas instalações, deve estar tudo pronto e tudo correndo paralelo para que em novembro de 2025 a gente faça o closing desse deal com a Brava. Obrigado. Próxima pergunta vem de Leandro Facchini. A empresa acha que o caixa atual da empresa é suficiente para esses aumentos de produção e a fusão com a Petro Victory, uma vez que a última chamada de capital não atingiu seu valor máximo esperado? Obrigado pela pergunta, Leandro. Realmente, o que a empresa precisa para atender a toda o seu plano de expansão com os ativos somados, né, já da Petro Victory e da Azevedo Travassos, é o valor de 150 milhões de reais.
para esclarecer para vocês por que deste valor, o uso desses recursos, ele está dividido entre o pagamento do preço de aquisição, pagamento final do preço de aquisição dos ativos da Brava, o investimento de CAPEX nos ativos da Brava, o investimento de CAPEX nos ativos da Fênix e os investimentos de CAPEX exploratório nos ativos da PetroVictory. CAPEX e CAPEX exploratório nos ativos da PetroVictory. Então, nós temos aí, para que a gente consiga atingir essas metas de 5, 7, 10 mil barris de petróleo dia, nós temos a necessidade de fazer um investimento maciço nesse formato que eu defini para vocês. Naturalmente, nós esperávamos atingir a demanda máxima e não atingimos, então a gente tem que buscar outras alternativas para suprir esse investimento que ainda vai precisar ser feito e que não foi captado pelo aumento de capital. O que nós estamos analisando as alternativas de reserve-based loan, a gente está buscando alternativas de dívida. Eu posso garantir para vocês que a gente não tem a perspectiva de fazer uma nova proposta de aumento de capital, mas vamos buscar alternativas dentro do que nós temos no portfólio de dívidas para atender a demanda que ficou remanescente. A próxima pergunta vem de Everton Cantante. Por favor, gostaria de entender um pouco melhor sobre a estratégia adotada para a subscrição das ações AZTE3 e por que foi estabelecido o valor de 73 centavos. Everton, numa resposta curta, os 73 centavos foi o preço de fechamento do dia anterior ao anúncio do aumento de capital. Mas a resposta ela não pode ser curta. Na verdade, esse aumento de capital ele foi planejado dentro de um contexto maior de financiamento da fusão com a PetroVictory. E o nosso acordo com a PetroVictory para pagamento do valor do preço de aquisição da empresa é uma troca de ações. Ficou definido nessa troca de ações que nós faríamos seria o equivalente ao merger of equals, uma fusão de iguais. E para que a mesma quantidade de ações da PetroVictory fosse emitida, para que os acionistas da PetroVictory tivessem uma posição idêntica aos acionistas da Azevedo Travassos Energia, terminou que o valor por uma coincidência numérica, o valor do número de ações multiplicado pelo valor de valuation da companhia ficou muito próximo dos 73 centavos. Então, nós terminamos criando um número que atendia às regras de valuation do aumento de capital exigidas aqui pela B3 e pela CVM e que estavam muito próximos da proporção de troca de ações que ficou definida, ficou alinhada no memorando de entendimentos assinado com a PetroVictory. Novamente, o objetivo foi maximizar o valor dos nossos ativos e a nossa posição para os nossos acionistas e, ao mesmo tempo, garantir que na fusão fosse feita uma troca de ações sem nenhum cash out para a PetroVictory. Todo o valor captado no aumento de capital que a gente propôs em seguida fosse destinado para um cash-in exclusivamente para financiamento do crescimento da produção dos ativos das duas companhias combinadas. Obrigado. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Gabriel Freire, presidente do Conselho de Administração, para as considerações finais. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu queria dizer que esse foi um semestre bastante movimentado para a companhia. A companhia ela veio do início das suas negociações com bastante euforia da base de acionistas. O preço do papel que começou ele foi lançado a 42 centavos, né, no dia do split, ele varia 42 centavos. Na véspera do carnaval ele chegou a bater R$1,50 e depois ele foi devolvendo esse valor até estar agora no valor de 55 centavos. Nós esperávamos naturalmente que houvesse uma correção nesse preço. O papel hoje ainda tem uma vantagem em relação ao dia do split, mas nós também imaginávamos que haveria um incremento mais rápido de produção
do que aconteceu efetivamente nos últimos meses. Agora, nós conseguimos finalmente retomar a produção no campo de periquito. Isso já foi mostrado no último boletim de produção que foi publicado recentemente. E depois de terminado o aumento de capital, nós temos hoje duas metas principais na companhia. A primeira delas é concluir com êxito a fusão com a Petrovictory, e a segunda delas é entregar a produção. Essas são as duas principais metas e são o nosso compromisso com vocês daqui até o final do ano. Nós enfrentamos muitas dificuldades, conseguimos superar as dificuldades, graças ao trabalho do Ivan e do time dele. A equipe foi extremamente competente na busca de soluções para todos os problemas que foram identificados em campo. Os resultados estão aparecendo, e o nosso objetivo agora é focar em apresentar para vocês mais resultados. Eu quero agradecer a todos pela confiança, pela participação aqui no nosso evento e desejar a todos um bom final de semana, uma boa tarde e um bom final de semana. Muito obrigado. A teleconferência da Azevedo e Travassos Energia está encerrada. Agradecemos a participação de todos.